Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a mais esse nosso momento cultico. Momento este que queremos tirar um momento do nosso dia para meditar nas palavras de nosso amado e eterno Deus, cantar louvores ao seu santo nome e também pedir e agradecer a todas as bênçãos que Ele tem nos dado dia após dia. Principalmente nesse dia em que lembramos então o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, que foi o grande presente de Deus Pai a todos nós, para que através de seu Filho, através da obra de nosso querido Senhor, nós, eu e vocês, pudéssemos ter uma reviravolta na nossa história e pudéssemos ser perdoados e salvos. Que esse nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe este nosso culto. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. João 1, 1 a 14. E assim está escrito. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Então, até aqui nossa leitura, eu gostaria de convidar nesse momento a cantarmos um hino. E não vos espanteis, deveis estar contentes, nasceu o Rei dos Reis, que vos salvou de maldição, trazendo a redenção. Oh, novas de graça e de paz, graça e paz. Oh, novas de graça e de paz. Do Pai Celeste um anjo vem mensagem nos trazer, e os bons pastores de Belém ouviram-no dizer que Jesus Cristo quis nascer, ser nosso eterno bem. Oh, novas de graça e de paz, graça e paz. Oh, novas de graça e de paz. Portanto, cessem pranto e dor, cuidados e aflição. Por vós nasceu o Redentor, o Deus da salvação. Ó, vinde logo lhe entregar o vosso coração. Oh, novas de graça e de paz, graça
graça e paz, oh, novas de graça e de paz. E todos vós remidos, hosanas entoai, por seu amor unidos ao bom Jesus cantai. Ó tempo santo de Natal, ó festa sem igual, ó novas de graça e de paz, graça e paz, ó novas de graça e de paz. Primeiramente, um grande e abençoado Natal a todos. Amados irmãos, acredito que todos vocês devem ter o conhecimento, devem saber que encontramos no Novo Testamento 4 relatos da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eles são os Evangelhos segundo a visão de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles contém diferentes detalhes e sua própria perspectiva dos acontecimentos. Marcos, por exemplo, começa a sua história com a pregação de João Batista e o batismo de Jesus, não falando então sobre o seu nascimento. Já Mateus e Lucas contam sobre o nascimento de Jesus dentro de um relato cronológico, ou seja, com nome de pessoas, lugares e datas. Porém, meus queridos, o Evangelho segundo João é um pouco diferente. Vocês notaram? Poderíamos dizer que ele tem um estilo, João, ao escrever, tem um estilo mais poético, até de certa forma, porque não, filosófico em seu início. Não há datas, não há lugares, não há genealogia, apenas ele inicia dizendo: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. E em seguida, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Amados, o que João quer dizer com a palavra, ou como alguns também conhecem esse texto como o verbo se tornou carne, o que quer dizer com a palavra ou o verbo se tornar um ser humano? João nos conta que é através da palavra que todas as coisas foram feitas, e sem a palavra nada foi feito. Moisés, quando ele escreve sobre a criação lá em Gênesis, nos conta que Deus criou tudo através da palavra, do verbo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. De alguma forma incompreensível para nós, para mim e para vocês, o simples ato ou o simples conteúdo de falar era o veículo para criar o universo inteiro e tudo o que nele existe. E ainda mais do que isso, a palavra da criação, diz João, é o Filho de Deus. Em outras palavras, a criativa e poderosa palavra é o unigênito, que já existe antes que o tempo começasse a existir. E essa palavra se tornou um ser humano, uma pessoa, como eu, como você. Aquele que não tem início assume um começo ao ser concebido pela Virgem Maria. Uma simples mulher, uma jovem, se torna a mãe do Filho de Deus. A palavra de Deus, afirma João, é a própria manifestação da vida. Isso porque toda a vida vem dela. A palavra é a própria manifestação da luz, porque ela é a luz do mundo. Isso porque tanto na criação como na redenção, meus queridos, é a palavra de Deus que cria a vida e a luz. É somente na vida, morte e ressurreição da poderosa palavra de Deus que pode haver alguma vida ainda para toda a humanidade que está caída no pecado e na desgraça. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é realmente algo surreal e inimaginável para nossos frágeis cérebros entender tudo isso. Nossos intelectos, que são limitados, que têm falhas, realmente não conseguem entender como uma palavra ou como um verbo, conforme João
dias, né, pode ser uma pessoa. Como é que essa palavra, esse verbo pode ser carne palpável? No entanto, nós cristãos confessamos muitas vezes o que está além da nossa compreensão e entendimento. Afinal de contas, nós dizemos o que Deus disse, mesmo que nós não possamos compreender racionalmente e completamente tudo o que significa. Mas, irmãos, todos nós temos o privilégio, sim, o privilégio de poder dizer: Jesus, Cristo, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria. Isso porque, por mais simples que essas palavras pareçam aos nossos ouvidos, essas são palavras absolutamente e extremamente poderosas para os nossos humildes lábios. E, irmão, algo extraordinário, algo fantástico aconteceu naquela manjedoura em Belém, que ao passo em que o próprio relato nos conta que os céus ficaram maravilhados, que os céus cantaram alegres, que os céus estavam em festas, as profundezas do inferno estavam tremendo de medo. Eles estavam horrorizados, pois nesse dia, a partir daquele momento, havia um simples e frágil bebê que era ao mesmo tempo homem e o eterno e todo-poderoso Deus. Tentemos imaginar Jesus na noite de seu nascimento completamente frágil, desajeitado, fraco, não conseguindo nem sequer se levantar, se babando talvez. No entanto, esse bebê, esse simples bebê, igual a qualquer outro bebê da face da terra, é o Deus Todo-Poderoso que de alguma forma permanece acima do céu, preenchendo toda a sua criação. De alguma forma, ele está mantendo todo o universo com seu poder de preservação, ao mesmo tempo que está no colo de Maria, mamando em seu peito, se babando com leite talvez, se mexendo naquela manjedoura, chorando, se sacudindo. Amados, a partir desse momento ímpar da história da humanidade, existe um homem que é Deus. Ele vem, nosso Deus, em fraqueza e fragilidade, não tendo todo o poder e glória como Deus que Ele é, mesmo continuando sendo o Deus que Ele é. Ele não olhou para as nossas vidas como se nossas vidas fossem abaixo da dele, como se Ele fosse superior a nós. Ele não evitou a sujeira, a dor ou a vergonha de Deus agindo como um simples homem fraco. Lembre que Ele sempre estava disposto a nascer, não importando o que sofreria por causa disso. Pense na honra, meus queridos, que nós, que eu, que você temos. Deus se tornou nosso irmão, se tornou um de nós. Ele não veio apenas em forma humana ou com um disfarce humano. Não, ele se tornou humano por toda a eternidade. Ainda hoje, ele está lá no céu, em carne e osso, com as marcas da morte na cruz cravadas em sua carne. E isso vai ser, e assim será por toda a eternidade. E esse é o maior medo de Satanás e seus anjos. A palavra de Deus, poderosa, a inimaginável, a incomparável palavra de Deus se tornou carne. Isso significa que Cristo será eternamente um ser humano, o Filho de Deus se tornou um de nós. E ele se tornou como nós, fracos e frágeis. No entanto, ele ainda assim tinha todo o poder para fazer tudo o que ele quisesse, quando ele quisesse. Ele não precisava lutar, ele não precisava batalhar para conquistar as coisas, ele não precisava ser fraco na realidade. Ele sempre continuou sendo o rei onipotente que ele é, ao mesmo tempo em que era frágil bebê naquela manjedoura. Na realidade, foi ele que escolheu não usar sua maravilhosa glória. Ele escolheu, na realidade, vir
ao mundo, vir naquele dia de Natal como uma pessoa fraca, como um fraco e frágil bebê. Maria e José carregaram em seu colo, em seus braços, Deus. Sim, eles carregaram Deus em suas mãos. Tudo porque ele não conseguia se mover com suas próprias forças. Deus teve que esperar meses para aprender a dar os primeiros passos. E por que ele fez tudo isso? Por que ele escolheu passar por toda essa dificuldade? Porque ele veio para ser como eu, como vocês. Ele veio para realmente entender como é a nossa vida. Esse é o grande amor dele por você, meu irmão e irmã. Ele queria redimir a sua vida, então ele viveu a sua vida. Ele passou pelo parto, pela dentição, pelos primeiros passos, aprendeu a falar. Aquele que é mencionado por João como a palavra de Deus teve que ser ensinado a falar. Teve dificuldade, muito provavelmente, para articular suas primeiras palavras. E por quê? Por que isso? Para redimir tudo que eu e você somos e fazemos de errado. Foi para isso que ele veio a este mundo naquela noite de Natal. Por isso, meus irmãos, olhem para os céus em alegria e agradeçam. O Filho de Deus é o meu e o seu irmão. Por causa de Jesus, a humanidade tem uma nova dignidade perante o Pai. A raça humana tem uma nova, podemos dizer, uma nova glória e grandeza, porque um de nós é Cristo o Senhor. Nós estávamos na completa escuridão, mas a luz veio para nos iluminar. Nós estávamos mortos, como afirma Paulo, mas aquele que dá a vida a todos os seres vivos trouxe a vida a nós. Queridos irmãos, se a nossa vontade um dia falhou, se Adão e Eva, como nossos representantes, falharam no jardim, se cada um de nós, na nossa vida, fracassou ou fracassa muitas vezes, se nossos primeiros pais usaram o livre-arbítrio para cair em pecado e assim mergulhar todos nós no pecado e na morte, fazendo com que nós hoje não pudéssemos ter o livre-arbítrio para escolher a Deus, se a nossa força de vontade foi contaminada pelo pecado para que ninguém pudesse escolher nascer de novo. Meus queridos, agora nós temos uma novidade, nós temos algo novo. Nós temos um nome para crer. Esqueçam isso, isso é passado. O hoje é o nome de Cristo, o Verbo, o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. O seu nome é maravilhoso. Seu Evangelho nos dá fé, onde o nosso poder humano de decisão não poderia. A sua poderosa palavra nos resgata e nos torna seus. Foi por isso que ele assumiu a nossa carne. Ele queria nos tornar novamente seus. Foi por isso que ele veio como um frágil bebê, cheio de graça sobre graça. E sua própria existência foi um dom de Deus para toda a humanidade. Toda a intenção, todo momento, todo pensamento da palavra, toda a ação que Cristo teve aqui foi em favor de cada um de nós. A palavra de Deus é a verdade de Deus. E a verdade é esta. Eu e vocês somos pecadores. Mas Jesus Cristo veio em carne humana para pagar o preço pelos meus, pelos seus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele veio para ser a minha e a sua vida. E essa vida que ele trouxe para cada um de nós é uma vida que não tem fim. Assim, quando lembramos e nos recordamos do menino em Belém, devemos nos lembrar que há grandes coisas sendo realizadas naquela simples manjedoura que realmente os nossos cérebros não entendem. O eterno Deus, que preenche todo o universo, toda a sua criação com o seu ser, se encaixota, digamos assim, se encaixa em toda a sua essência e glória no corpo de um minúsculo bebê. Aquele que é muito maior que toda essa criação, que fez tudo pelo seu poder, entrou em sua própria criação para viver
dentro dela como uma de suas criaturas, se autocolocando debaixo de todas as leis da natureza que ele mesmo criou. E que glória ou que prêmio ele esperava ganhar com tudo isso? Simplesmente eu e você. Ele olhou para nós pecadores com compaixão e disse: eu sofrerei tudo o que deve sofrer. Eu serei um deles. Eu serei carne. Então, naquela noite de Natal, Deus se tornou carne. Ele viveu e assim ele nasceu. E os anjos, olhando tudo isso, simplesmente cantaram glórias nas maiores alturas. Que toda glória seja para o Verbo encarnado, que trabalhou tão poderosamente, tornando-se um pequeno bebê. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento eu gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Chegado então o momento em que convido a orarmos ao nosso Deus. Querido e gracioso Pai, muito obrigado por ter olhado para nós com compaixão. Obrigado por nos amar a ponto de enviar o Teu Santo Filho a este mundo. Obrigado que por através de Maria, Teu Filho tenha nascido neste mundo. E assim, a Tua obra de salvação começou a ser realizada. Obrigado por enviar o Teu Filho a este mundo e a todos nós que estamos envoltos do pecado, na escuridão e na maldade. Obrigado por, através dele, nos libertar dessas correntes do pecado para nos dar o perdão e a vida eterna. Ó Pai amado, queremos te agradecer também por sempre estar nos cuidando ainda hoje, preservando a nossa vida e nos preservando de tantos perigos e tantos males que estão ao nosso redor. Amado Pai Celestial, pedimos que continue abençoando a Tua amada Igreja, que ela continue firme e forte neste mundo. Tu sabes o quanto as dificuldades a Tua Igreja tem enfrentado, quantos perigos ela tem enfrentado. Senhor, dá força para ela, para que sempre surjam pessoas
fiéis ao teu Evangelho, que anunciem a tua graça e teu amor ao mundo inteiro. Amado Pai Celestial, também queremos te pedir que continue estando conosco em nossa congregação. Agora que aos poucos estamos voltando às nossas atividades, que tudo sempre ocorra da melhor forma possível, que tudo sempre ocorra na maior paz, para que assim nós possamos continuar levando a tua palavra a todas as pessoas aqui em nossa cidade. Ó Pai, por amor e pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Também gostaria nesse momento de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs, por essa oportunidade de estar aí com vocês. Obrigado por estarem sempre conosco aí nesses momentos culticos, estar conosco nesse momento de reflexão da palavra de Deus. Continue diariamente orando para que Deus continue te protegendo, te cuidando em todos os caminhos e decisões de sua vida. Que Ele, o nosso eterno e amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sempre o teu guia, te segure sempre pela mão e sempre te leve pelos caminhos da sua santa palavra. No mais, precisando de alguma coisa, podem entrar em contato comigo, podem me contactar para qual for o desejo de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém.